o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos 8 ao 15. Naqueles dias, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas alguns membros da chamada Sinagoga dos Libertos, junto com os Cirenenses e Alexandrinos, e alguns da Cilícia e da Ásia, começaram a discutir com Estevão. Porém, não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns indivíduos que disseram: ouvimos este homem dizendo blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Desse modo, incitaram o povo, os anciãos e os doutores da lei, que prenderam Estevão e o conduziram ao sinédrio. Aí apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de falar contra este lugar santo e contra a lei. E nós o ouvimos afirmar que Jesus Nazareno ia destruir este lugar e ia mudar os costumes que Moisés nos transmitiu. Todos os que estavam sentados no sinédrio tinham os olhos fixos sobre Estevão e viram seu rosto como o rosto de um anjo. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial, retirado do Salmo 118. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Que os poderosos reunidos me condenem, o que importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança, meus conselheiros são os vossos mandamentos. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me ao Senhor vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos, e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, dos versículos 22 ao 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar, onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou.
Reflexão. A primeira leitura nos mostra o exemplo de Estevão, pessoa de fé e dócil ao Espírito Santo. Testemunha Jesus com sobriedade, não teme perseguições e morre serenamente. Os episódios do testemunho de Estevão se inserem nos Atos dos Apóstolos, no contexto do início da missão cristã para além de Jerusalém e de Israel. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versículos 5 ao capítulo 8, versículo 2. Desde sua eleição como primeiro dos 7 diáconos, é dito de Estevão, pessoa repleta de fé e do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 5. Estevão, cheio de graça, cheio de Deus, operava grandes sinais, testemunhando o Senhor entre o povo. Falava com sabedoria e com o auxílio do Espírito. Seus interlocutores não conseguiram resistir à sua palavra e fracassaram. Levantaram falsas testemunhas e o entregaram ao Sinédrio. Estevão permanecia tranquilo, não manifestava medo nem ódio pelos seus acusadores. No Evangelho, a multidão alimentada anteriormente procura por Jesus. Não, o procuravam antes porque não conseguiam ir além do sinal da multiplicação dos pães. Não viram nele o pão da vida. Por isso, Jesus oferece àquela multidão e a todos nós o grande ensinamento da fé. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. João capítulo 6, versículo 27. Mas e quanto a nós? Pelo que temos nos esforçado neste mundo? Pelas coisas que se perdem? Por ideologias e modismos passageiros? Ou será que temos nos esforçado pelo alimento que não se perde, o pão da vida, nosso Senhor Jesus Cristo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.